começar, já antecipo o agradecimento ao professor Marcos, ao professor Diana, que aceitaram participar da banca desse trabalho, cuja leitura não foi trivial, tenho certeza. Tá? Então, só para explicar como vai funcionar, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso, não quero explicar direitinho. Gabriel vai ter 25 minutos para falar, depois que ele falar, a banca vai abrir. E aí a gente tem que decidir quem vai ser primeiro, porque em geral quem mora mais longe, aqui eu não sei, mas depois que eles tiverem a arguição, todo mundo vaza. Aí a gente fica aqui picotando, fazendo a ata, decidindo o destino do universo. Depois a gente chama vocês de volta e a gente dá uma olhadinha. E aí sim, quem quiser se manifestar, alguma coisa que eu livre, beleza? Então, obrigado de novo. Gabriel, você tem de 20 a 25 minutos. Shine. Bom, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Eu vou apresentar o trabalho para vocês de uma pequena introdução aos grandes cardinais, produzido por mim e com a ajuda do meu orientador Renan. E, bom, a gente vai passar por esse sumário, falar sobre a introdução, ordinais e cardinais, os álefes, os famosos álefes, falar sobre qual finalidade e, por fim, os grandes cardinais. Mas já vale falar o que é um grande cardinal. Um grande cardinal, ele é um elemento tão grande que ele não consegue ser acessado por coisas menores, nem por concatenações que conseguimos fazer de coisas menores dele. E outra coisa que vale frisar é por que uma introdução pequena? Bom, porque essa aqui é a quantidade de cardinais, grandes cardinais que existem. E é uma introdução porque a gente ficou com o fracamente inacessível e o inacessível. E só que a gente precisa começar de algum lugar, então a gente vai começar falando sobre coisas finitas. Então, por definição, diremos que dois conjuntos A e B têm a mesma cardinalidade. Se existir uma objeção entre os dois, o que será abreviado por essa notação? Já com essa definição, nós conseguimos descrever que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. E isso é como se fosse uma relação de equivalência. Como se fosse. Com isso, a gente consegue roubar uma ou duas ideias da álgebra, que é o sentido de, quando a gente pega o universo de todas as coisas, aqui, a gente consegue particionar essa coisa por essa relação de equivalência, onde a gente consegue criar classes. E, novamente, a gente rouba mais uma ideia da álgebra, que é representações dessas classes. Como, por exemplo, aqui, um conjunto de 3 coisas está contida na classe de equivalência do 3. Bom, bijeção com número natural. Isso vai ser mostrado um pouco mais à frente, mas um número natural aqui é no sentido de que as coisas que vêm antes dele formam um conjunto. Enfim. E como é dito que é quase uma relação de equivalência, então a gente tem uma coincidência feliz, que é, se x é finito, existe um único n natural em bijeção com x. Com isso a gente consegue descrever que, dado o conjunto finito, a gente indica pelo número cardinal de x o único número natural em bijeção com x. Bom, aqui a gente já conseguiu descrever coisas finitas, então a gente começa agora uma nova ideia. Isso aqui é muito importante. Mas não tem nada aqui. Isso é o vazio. Só que a gente consegue perceber o vazio, então a gente consegue nomear ele. Então, chamando o zero de vazio, a gente consegue criar o próximo elemento, que é 1, que contém o conjunto vazio. Agora a gente tem o vazio e tem o 1, então a gente consegue criar o 2, que é um elemento que contém o vazio e contém o número 1, o conjunto 1. E assim por diante, para qualquer n limitado, a gente consegue definir os valores até n-1 que estão contidos, que pertencem a esse n. A gente consegue fazer isso infinitamente para qualquer conjunto finito. E quando a gente pega a união dessas coisas, a gente consegue definir um ômega, que a gente chama de conjunto natural. Só que, bom, a gente tem um conjunto natural agora,
E a gente pode fazer a mesma coisa, a gente pode definir ele como um ponto, dessa forma. E, bom, a gente conseguiu definir ela dessa forma e a gente consegue dar uma ideia de sucessor. Então a gente pega um ômega mais 1. E a gente consegue continuar isso, bom, o quanto a gente quiser. Ômega mais n, ômega mais ômega, ômega vezes ômega, ômega elevado a ômega e assim por diante. E isso dá uma ideia, isso é uma ideia de número ordinal, mas além disso a gente consegue classificar coisas aqui. De que maneira? Da seguinte maneira. A gente diz que um número ordinal alfa é chamado de sucessor se ele é próximo número depois de algum outro número ordinal beta. Como, por exemplo, qualquer número finito, com exceção do zero. O ômega mais 1 ele é um sucessor também. A gente tem outra definição, que é o ordinal alfa é chamado de ordinal limite, se ele não tem um predecessor imediato. Isso quer dizer que não tem nenhum antecessor antes dele, de fato. Por exemplo, o ômega. A gente não consegue nenhum conjunto finito tal que ele seja um antecessor de ômega, porque ômega é a união de todos os conjuntos finitos. E essas duas coisas são excludentes, mas essas coisas não são excludentes com o inicial. O inicial existe um beta menor que alfa, quer dizer, existem betas menores que alfas tais que não existe objeção. Como, por exemplo, o zero, que não tem ninguém antes dele. O ômega ele é inicial porque não tem nenhum conjunto finito que tenha abjeção com um conjunto infinito, e por aí vai. E existem sucessores iniciais, como qualquer conjunto finito. Eles são sucessores iniciais porque você não consegue objeção com qualquer coisa menor que ele. E você tem limites iniciais, como por exemplo o ômega. Ele é limite e você não tem ninguém finito que é objeção com ômega. E com isso a gente consegue falar agora sobre cardinalidade, número cardinal infinito. A partir daqui, todo conjunto está em objeção com um único ordinal inicial. E como é que essa demonstração segue? Se a gente fixa um conjunto X, o teorema da boa ordenação de Zermelo assegura que X é bem ordenado. E a gente consegue mostrar via recursão que todo conjunto bem ordenado é isomorfo a um único número ordinal. Então, por esse isomorfismo, a gente consegue definir um beta. E se ele é ordinal inicial, então acabou, não precisa nada ser feito, porque ele já é inicial. Mas se ele não for, então o conjunto dos ordinais menores do que beta, mas em inversão com beta é não vazio. Se a gente tomar um mínimo, acabou, porque ele vai ser ordinal inicial, e isso conclui. E agora a gente consegue falar que o número cardinal de x é um único ordinal inicial em bijeção com x. Então, falar de cardinalidade é dizer que um ordinal alfa é cardinal se alfa for ordinal inicial. Aqui a gente começa a falar sobre os alephes. Isso dá uma ideia pra gente quando a gente fala, a gente consegue agora definir esses ordinais iniciais da seguinte maneira. Por via recursão, a gente consegue criar esses alephes, tomando o aleph 0 como ômega, que é o primeiro conjunto infinito enumerável. Para alfa mais 1, que é um ordinal, a gente consegue definir o aleph do alfa mais 1, que é o menor cardinal maior do que aleph alfa, que é no mesmo sentido do sucessor cardinal. Então, se ele é cardinal lá, ele tem que ser o sucessor lá e é sucessor aqui. E para um alfa limite, diferente do zero, obviamente, a gente consegue definir como o aleph alfa o supremo das coisas que vieram antes desse alfa. E bom, isso é dizer que isso também segue uma ordem. Como, por exemplo, o que foi definido, o aleph 0, ele é ômega, e ômega é o primeiro conjunto infinito enumerável. A gente tem aleph 1, que é o primeiro conjunto infinito não enumerável. Se você considerar a hipótese de contínuo, eles se tornam os reais. O aleph 2, que é o maior cardinal infinito
maior do que Aleph1 e menor que qualquer outro, e assim por diante, até Aleph-N. E com isso a gente consegue perceber algumas coisas. Como, por exemplo, essa comparação. Aleph0, Aleph1 e Aleph-ômega. Aleph0 são um conjunto de todos os conjuntos finitos. Então a gente consegue tomar passos aqui dentro, escolher subconjuntos que estejam em ômega, onde a gente consegue percorrer em uma quantidade enumerável de passos todo esse conjunto. Da mesma forma que Aleph ômega. Só que agora os nossos passos, em vez de serem números naturais, eles vão ser agora os próprios Alephs. A gente escolhe um número natural, pega o Aleph dele e ele se torna um passo do Aleph ômega. E aí você se pergunta, bom, é natural que isso aconteça em Aleph1, por exemplo. E isso não é verdade, porque Aleph1 ele é o primeiro conjunto não enumerável. O que isso quer dizer? Que se a gente der uma quantidade enumerável de passos, a gente não consegue percorrer todo o Aleph1. Então a gente precisa de um novo conceito. E esse conceito é chamado de cofinalidade, ou conjunto cofinal também. E em que sentido isso? Em uma ordem de ordinais, a gente consegue capturar subconjuntos dessa ordem, que a gente chama de salto, ou passo, onde a gente consegue ir percorrendo todos esses ordinais. Então, agora a gente pode falar uma definição formal de conjunto cofinal. Seja P em uma relação, uma ordem, uma ordem pode ser parcial, total, e um subconjunto C é dito cofinal em P se para todo P no conjunto P você sempre consegue um valor maior do subconjunto C. Isso é ser cofinal. E a cofinalidade de P é você exatamente tomar a menor cardinalidade de um subconjunto cofinal em P. Isso é ser cofinalidade. Então, a gente pode, a partir daí, definir duas coisas, que é um cardinal infinito, kappa, ele é dito singular se a cofinalidade de kappa é menor do que kappa. E um cardinal infinito não singular é chamado de regular, é o caso contrário. Nós estamos interessados aqui no que é chamado de regular, para poder definir grandes cardinais, mas antes uma ideia. Por essa proposição, seja kappa um cardinal infinito, então se um conjunto cofinal nele, um conjunto é cofinal nele, se o supremo dele for igual a kappa. E segue desse corolário. Se kappa é regular, então nenhum subconjunto dele de tamanho menor pode ter kappa como supremo. Isso é fato, porque se kappa é regular, então não existe um subconjunto com kappa supremo, onde existiria um subconjunto próprio de kappa, que é a cofinalidade de kappa. Então, a partir daí a gente consegue definir um conjunto fortemente inacessível. E esse conjunto fortemente inacessível, ele é um grande cardinal, no sentido de que ele é inacessível se ele for regular, e se ele for um limite forte, quer dizer que 2 elevado ao número cardinal de alfa é menor que kappa para todo cardinal alfa menor que kappa. Uma observação que o 2 elevado a alfa ele é a contagem da partição de alfa, a quantidade de elementos do conjunto das partes de alfa. E antes dele, tem um outro chamado fracamente inacessível, mas para a apresentação ficou melhor falar sobre os inacessíveis para entendermos melhor. Então, o que a gente quer com isso? A gente quer falar sobre coisas que são realmente muito grandes, no sentido de, se a gente define um V0 igual ao vazio, e toma um conjunto das partes dele e chamamos isso de V1. A gente consegue fazer isso continuamente, no sentido de que a gente está criando um universo. A gente consegue fazer isso até Vn mais 1,
onde é o conjunto das partes Vn, e o V ômega, ele é a união dos N's pertencentes a ômega dos N's, e a gente consegue continuar isso da mesma maneira que a gente continuou os ordinais. E o que isso nos interessa? E daí? E daí que, se K é fortemente inacessível, isso implica que VK ela satisfaz todos os axiomas de ZFC. Então, tudo que ZFC se propõe a valer ali dentro, aqui também vale. Mas é aí que aqui acaba a matemática. Aqui a gente começa a entrar na metamatemática. Por essas duas coisas. A primeira é de que uma teoria de primeira ordem ela é consistente se e somente se tem modelo. Isso aqui é chamado de completude de Gödel. E a segunda coisa é que se sob certas condições uma teoria que prova a sua consistência ela é inconsistente. Bom, a gente acabei de mostrar que VK ele é modelo para a teoria de ZFC. Então, se VK, recapitulando, se VK é um modelo para ZFC, então o ZFC tem um modelo, logo é consistente. Só que, pela segunda coisa que foi mostrada, se ZFC prova sua consistência, logo ele é inconsistente, ZFC é inconsistente. Então, a gente chega no grande ápice aqui, que é ZFC não pode mostrar que os grandes cardinais existem. Mas isso é uma nuance muito delicado, porque falar que eles não existem não é falar que eles não provam sua existência, não é afirmar que eles provam a sua não existência. Então, o que acontece quando a gente supõe que essas coisas existam? A gente volta novamente para os grandes cardinais e, bom, a gente consegue agora ver que quando a gente supõe a existência dessas coisas, a gente tem essa lista e essas coisas não estão colocadas aqui de qualquer jeito. No sentido de que, por exemplo, o indescritível, ele precisa do fracamente compacto para poder ser descrito. Então, os grandes cardinais, eles conseguem ser estudados dessa maneira. E aqui são as minhas referências, foram as que eu usei, em especial a teoria maliciosa dos conjuntos do professor Renan. Foi sem esse livro aqui, eu acho que esse texto não teria saído. Então, obrigado pela presença. Eu não sei quanto tempo foi, mas parece que foi muito rápido. Foi um nervosismo, gente. Eu podia ter respirado. Eu fiquei com medo, era muito slide. Esses 17 minutos, tá bom? Você ainda... eu acho que tá bom. Mas... Tá, então obrigado, Gabriel. Ainda não foi aprovado,